Mateus 7, de 7 a 11. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E àquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Alguém já disse que há duas maldições. Uma maldição é nunca ter uma oração respondida. E a outra maldição é ter a oração respondida. Alguns de vocês aqui conhecem a história de Midas. Midas era um rei e ele recebeu alguns dias na sua vida um velho, perdido, bêbado. Midas reconheceu quem era esse velho. Era Sileno, o pai da criação de Baco. Cuidou do velho, e Baco, que era o deus da vinha, o deus da bebida, muito benevolente, porque Midas tinha acolhido o pai dele, disse que podia Midas pedir o que ele quisesse. E ele, Baco, concederia qualquer desejo que Midas fizesse. Qualquer desejo, qualquer oração. E Midas, sem refletir muito, pediu que Baco lhe desse o dom de transformar em ouro tudo o que ele tocasse. Ele não percebeu que isso era uma ganância. E Baco realizou o pedido dele. O rei Midas voltou para casa super feliz e também surpreso, porque ele agora tinha uma capacidade adquirida e doada pelo deus Baco, que era única. Tocava nas pedras, as pedras viraram ouro. Tocava nas folhas das árvores e as folhas das árvores viravam ouro. Ao chegar em casa, ele ordenou os criados que servissem a ele um banquete. Quando ele tocou no pão, o pão virou ouro. Quando ele foi beber o vinho era ouro líquido. E ele começou a desesperar, porque a filha dele veio na direção para abraçá-lo, e quando ele abraçou a filha, que se chamava Febe, a menina se transformou numa estátua de ouro. E aí Midas foi de volta ao deus Baco e disse: pelo amor de Deus, ou dos deuses, me livre
do meu pedido. Me livre da minha oração. Porque a minha oração, na verdade, se transformou numa maldição. E aí Baco reverteu e Midas foi morar no campo, desolado, com a sua sorte. Deixa eu ser bastante sincero com vocês hoje de manhã. Existem dois tipos de oração que Deus não responde. E tem um terceiro tipo de oração que ninguém deveria fazer em hipótese alguma para Deus, que vai que Ele responde. Quais são os dois tipos de oração que Deus não responde? Você diz, eu posso pedir? Pode, mas Ele não vai responder. O primeiro tipo de oração que Deus não responde é a oração que não faz o menor sentido. Deus não responde a oração que não faz o menor sentido. E o segundo tipo de oração que Deus não responde é que não faz o menor sentido se você for cristão. A primeira é oração que não faz o menor sentido, porque não faz o menor sentido, nem aqui, nem na mesquita, nem na sinagoga, nem no terreiro de Umbanda, não faz o menor sentido. O segundo tipo de oração que Deus não responde é que não faz o menor sentido se você for cristão. Deixa eu explicar o primeiro tipo de oração, que não faz o menor sentido você orar. E como não faz o menor sentido você orar, Deus não vai responder. Por exemplo, não faz o menor sentido você pedir a Deus que o passado deixe de existir. Eu orar e dizer, Deus, eu, por exemplo, que já fiz um monte de besteira na vida, eu sei que vocês nunca fizeram. E eu gostaria de certas coisas que já fiz na minha vida passada, deixassem de existir. Deus passasse uma borracha. O passado não vai deixar de existir nunca. Ele existe como passado. O que você pode fazer com o passado é ressignificá-lo, mas pedir a Deus que o passado deixe de existir não faz o menor sentido. Uma segunda oração que não faz o menor sentido você orar é, por exemplo, eu pedir que os meus filhos não sofram. Deus, eu queria te pedir que os meus filhos não sofram, ou os meus pais não sofram, ou os meus irmãos não sofram. Isso não faz o menor sentido. Por quê? Porque o sofrimento, assim como a alegria, o sofrimento, assim como a felicidade, fazem parte da vida. E pedir que alguém não sofra é pedir que ele vá morar num outro planeta, numa outra... Não existe. É uma oração sem significado. Deus teve apenas um filho sem pecado. Mas Deus não teve nenhum filho que não tenha sofrido. Mas eu posso pedir? Claro, você pode pedir o que você quiser, mas não faz o menor sentido e Deus não vai responder. Não faz o menor sentido eu pedir a Deus que poupe alguém de errar. Por exemplo, eu pedi que Deus poupe os meus filhos de errarem. Eu queria que eles não errassem nunca na vida. Impossível. Porque todo processo de aprendizagem implica em erro. É como se eu pedisse para Deus que ensinasse o meu filho a dirigir um automóvel sem fazer um mínimo de barbeiragem. É eu pedir a Deus que me ensine o meu filho a aprender a falar francês sem errar. Viver implica em erro. Nós vamos errar.
Quer ver uma outra oração que não faz o menor sentido você orar? Deus, poupa as pessoas que eu amo de morrerem. Eu queria que nunca nenhuma das pessoas que eu amo morressem. Meu Deus, que ninguém nunca morra. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez. Está escrito na Bíblia. Pedir isso é pedir um absurdo. Não faz o menor sentido você orar que Deus lhe dê um milagre sem conexão com a vida. Sem conexão e sem desdobramentos com a vida. Eu quero um milagre, mas um milagre aqui e agora e que não tenha nada a ver com o resto da vida. Impossível. Porque todo ganho na nossa vida implica em perda. Toda ação que acontecer a você e a mim tem consequência. Inclusive milagres. Agora, existem orações que Deus não vai responder, não é porque não faz sentido, é porque nós somos cristãos. Pode até fazer sentido, mas como eu sou cristão, não vale pedir a Deus isso. O primeiro tipo de oração que Deus não responde são as orações que não fazem o menor sentido. São absurdas. Deus não responde absurdo. O segundo tipo de oração que Deus não responde são orações que não fazem sentido porque nós somos cristãos. Por exemplo, pedir a Deus que faça o mal por nós. Pedir a Deus que prejudique alguém. Pedir a Deus que estrague a vida de outra pessoa. Tem religiões que os deuses dessas religiões prejudicam as pessoas. Tem certas religiões que é possível você pedir aos deuses dessas religiões que façam coisas ruins. Amaldiçoe alguém, joga praga no alguém. Existem religiões assim. Se o Deus dessas religiões responde ou não, não me interessa. O Deus Pai de Jesus Cristo não responde esse tipo de oração. Você pode até pedir, claro. Todo mundo pode ter o direito de pedir, mas Deus não vai responder nunca. Porque Deus não responde nenhuma oração que seja contrária ao que a Bíblia diz a respeito dele. Deus é amor. Deus só pode o que pode o amor. Por isso, quando uma menina dançou diante do rei e pediu ao rei, que estava encantado com a dança dela, a cabeça de um homem, porque a menina foi se aconselhar com a mãe e a mãe disse: peça a cabeça de João Batista. O que é pavoroso que uma mãe aconselhasse isso a uma menina, mas o rei que concedeu o pedido da menina é o contrário de Deus, é um anticristo, é uma anti-ideia de Deus. Ele se chamava Herodes e Jesus o chamou de raposa. Quer ver uma oração que não cabe porque nós somos cristãos? Quer dizer, Senhor, se eu pedir, Deus responde? Não, Deus não vai responder. Mesmo que você peça. Por quê? Porque somos cristãos. Outro tipo. Deus converte fulano, converte Beltrano, converte Cicrano. Deus não força ninguém a se converter. Se Deus é amor, e é amor, Deus não força, Deus não impõe conversão a ninguém. Então você ficar pedindo aos céus, Deus converte alguém, é uma oração que Deus não vai lhe responder. Porque converter não é Deus quem converte, é a pessoa que toma a decisão.
Ninguém é coagido por Deus a se converter. Nem porque o Ricardo Gondim está pedindo e nem porque você está pedindo. Isso é uma oração que não faz o menor sentido. Uma outra oração que não faz o menor sentido, porque nós somos cristãos, é pedir para ganhar dinheiro. Pedir para ganhar dinheiro. Pedir para Deus para ganhar dinheiro não faz o menor sentido porque somos cristãos. Jesus disse isso no Sermão do Monte. Quem pede essas coisas são os pagãos. Mas eu posso pedir? Pode. Posso pedir para Deus me dar dinheiro, me dar riqueza, abrir porta de emprego? Pode. Mas Deus não vai responder. Por que que Deus não vai responder? Porque 1 de Timóteo capítulo 6, versículos 9 ao versículo 11 está escrito: os que querem ficar ricos caem em tentação. Deus não quer colocar você em tentação. Em armadilhas e em desejos descontrolados, nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína. Deus não quer a sua ruína. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, se desviaram da fé. Atormentaram-se a si mesmas com muitos sofrimentos. Você que é homem, você que é mulher de Deus, fuja, está escrito na Bíblia, fuja de pedir essas coisas a Deus, mas busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Aí, cabia um glória a Deus agora e vocês não deram. Tiago capítulo 4, versículo 3 diz: vocês pedem e não recebem. Por quê? Porque pedem para gastar nos deleites da vida. Deus não é babysitter. Deus não é Porta da Esperança do Silvio Santos. Deus não é uma loteria que a gente acerta no domingo de manhã na igreja. Eu falei que tinha 2 tipos de oração que Deus não responde. O primeiro é que não faz sentido. E o segundo é porque nós somos cristãos. E o Deus que Jesus nos revela não é tão pequeno assim. Agora, tem uma oração que eu aconselho você nunca fazer. Porque Deus pode responder essa pergunta, ou essa oração. Há uma oração que você nunca deveria fazer, que se você fizer, é possível que Deus responda. Nunca, jamais, em tempo algum, ore pedindo para Deus lhe deixar em paz. Nunca peça: Deus, me deixa em paz. Saia da minha vida. Ele pode responder. Com uma conversa que eu tive com uma adolescente aqui na Bethesda uma vez, e ela disse assim para mim: pastor, eu odeio ter que amar a Deus. E eu queria que Ele me deixasse em paz. Quando ela disse, eu odeio ter que amar a Deus, e eu queria que Ele me deixasse em paz, eu olhei para essa menina e disse, pelo amor de Deus, nunca peça isso a Ele. Porque se você está irrequieta, se nas suas entranhas você está relutando, é porque Deus ainda não desistiu de você.
Eu concordo, para alguns tipos de ideias que as pessoas têm de Deus, é até bom se ver livre de Deus. Se você tem uma ideia de Deus que é horrível, é pavorosa, eu até acho bom você se ver livre desse Deus. Mas nunca peça para o Deus amoroso e bom, Pai de Jesus, lhe deixar em paz. Porque vai que Ele responde. E um dia, o Salmo 42 diz, você pode se encontrar como uma corça perdida no deserto, arfando por água, perdida num deserto sem saber como, aonde. Você vai encontrar uma fonte d'água e você vai dizer, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, e eu não encontro onde beber dessa água. Vocês lembram que tem uma parábola na Bíblia, no Novo Testamento, de um homem que estava no inferno, rico, e pediu um leproso, para meter a mão dentro da garganta dele e tocar com o dedo, porque ele estava sedento, e ele não encontrava mais jeito de saciar a sua sede. Nunca peça. Porque pode ser que você se encontre um dia nessa posição, de não encontrar onde, quem possa saciar a sua sede. Agora, por que eu digo isso? Porque Jesus nos ensinou no Sermão do Monte, peçam. Peçam. Busquem. Batam na porta. E você pode me perguntar, Ricardo, pedir o quê? Bater na porta para abrir, para o quê? Pedir e receber o quê? Peça algumas coisas para Deus e eu lhe garanto que jamais Deus dirá não à sua oração. Se você pedir, você vai receber. Se você bater, a porta vai abrir. Eu garanto a você que se você buscar, você vai achar. Por exemplo, o quê? Peça para Deus, para você nunca esquecer do bem que Ele lhe fez. Deus não deixa nunca eu esquecer do bem que o Senhor tem me feito. Deixa eu não cair no pecado de Israel, que depois que experimentou o milagre de Deus, depois que viu a mão forte de Deus libertar da prisão e da cadeia de Faraó, menos de 2 semanas depois, já tinha esquecido todo o bem que Deus tinha feito a Israel. E murmurou. Peça a Deus para tirar a murmuração do seu coração. Não é questionar, não é ter dúvida, não é indagar, é murmurar, que é terrível. E a murmuração nasce da ingratidão. Quem murmura? Aquele que esqueceu do bem que foi feito. Peça a Deus e diga, Deus, guarda o meu coração para que eu jamais seja um homem ingrato de tudo que o Senhor fez para mim. Como que você pode fazer isso? Sei lá, mantenha um diário,
Recite o Salmo 103 1 milhão de vezes e diga para a sua alma: minha alma, bendiga ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Fale para você mesmo, lembre de quando Deus andou com você, quando você nem era cristão ainda, e Deus já estava mostrando a você em diversas circunstâncias o amor e o cuidado dele para você. Lembre, faça um exercício de memória para que você não esqueça jamais. Eu tenho muito que lembrar, meu irmão, você tem muito que lembrar e ser grato a Deus. E às vezes a gente não esquece de pedir a Deus e dizer: Deus, mantenha o meu coração sensível à gratidão. Quer ver uma oração que você pode pedir a Deus? E eu garanto a você que Ele vai responder. Deus, não deixa entrar nada na minha vida que me faça esquecer de Ti. Tudo o que conspirar contra a minha fé, tudo o que conspirar contra aquilo que um dia animou meu coração na direção de Ti, não seja bem-vindo no meu coração. Quer ver uma outra oração que Deus nunca recusa? Quem pede misericórdia. Deus sempre responde a quem pede misericórdia. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A misericórdia de Deus não é como quem distribui senha para um sorteio. A misericórdia de Deus não é como cartão de bingo. Eu vou lá na Bethesda e vou meter minha mão no saquinho do bingo e vamos ver se eu tiro a pedra premiada da bênção. Isso não é Deus. Isso é superstição, isso é religiosidade. A misericórdia de Deus não é como distribuição de alimentos num campo de concentração ou num campo de refugiados, que o funcionário da ONU está em cima do caminhão jogando comida para o povo e quem pegar, pegou. Isso não é assim que funciona a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é infinita, é eterna, é gratuita, mas é para quem pedir. É para quem pedir. Está escrito na Bíblia que Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao soberbo. Mas Ele dá misericórdia ao humilde. Deus resiste ao soberbo. Jesus contou uma parábola. 2 homens foram para o templo orar. Um deles era coletor de impostos. No alto da sua soberba, de cima do pedestal da sua glória, a oração dele era assim: Deus, eu te dou graças que eu não sou semelhante ao José, a Miriam, ao Davi, ao Sebastião. Graças te dou, Senhor, que eu não sou semelhante aos outros homens, pecadores e maus. Graças te dou. E lá no canto, tinha um pobre homem que nem levantava a cabeça, nem conseguia levantar-se, porque ele estava quebrantado, ele estava quebrado de alma. Ele batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, que sou um pecador. E Jesus conclui a parábola dizendo assim: o primeiro saiu rejeitado, saiu sem a sua oração ser respondida. Aliás, a oração dele bateu no teto e voltou. Mas o segundo saiu cheio da misericórdia de Deus.
Deus responde misericórdia, primeiro, para quem pedir. Segundo, Deus responde e dá misericórdia a quem estiver disposto a repassar essa misericórdia para outros, que não vai reter. Se você pede a Deus misericórdia, Ele dá. Mas é preciso que Ele, segundo lugar, saiba que você não vai reter essa misericórdia para você. Jesus contou uma parábola. Um homem devia ao rei uma fortuna, ele não conseguiria pagar nunca. Ele devia milhões e milhões ao rei, não conseguia pagar ao rei. O rei teve misericórdia dele e disse: vai, eu não vou mais te cobrar essa dívida. Ele saiu da presença do rei, ia andando pela calçada e encontrou uma pessoa que devia para ele uma passagem de ônibus, devia para ele um cafezinho no bar, e ele disse: paga. O outro disse: cara, eu estou quebrado, eu não posso te pagar. Ele disse: paga, 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 e foi sem misericórdia com o outro devedor. Chegou a notícia aos ouvidos do rei. O rei chamou o homem e disse: vem cá, eu não te perdoei uma fortuna, eu não te perdoei um montante que você jamais poderia pagar. Por que você foi inclemente com o outro que devia para você tão pouco? Pois agora você vai ser colocado na cadeia e você só sai de lá até você pagar o último centavo. Peça misericórdia a Deus, mas com a disposição de repassar essa misericórdia para o próximo. Peça misericórdia a Deus, mas não tente tirar vantagem da misericórdia. Não tente ser um canalha com a misericórdia de Deus. Deus, eu preciso da tua misericórdia. Deus disse: tá bom, eu vou usar de misericórdia contigo, Ricardo. Aí durante a semana eu digo: caramba, que legal, Deus é misericordioso, vamos cair na gandaia, porque aí domingo eu vou na Betesda. Imagine, eu estou na beira de um lago ou na beira de um rio e ouço uma pessoa gritar: me salva, me salva, me salva. Eu pulo no rio, tiro a pessoa de dentro do rio, ponho a pessoa na beira do rio. Estou ali conversando com as pessoas. Quando eu vejo a pessoa está de volta no rio: me salva, me salva, me salva. Eu pulo no rio a segunda vez, tiro a pessoa do rio a segunda vez, ponho a pessoa na beira do rio. Daqui a 15 minutos lá está a pessoa de novo: me salva, me salva, me salva. O que eu vou dizer para o cara que está lá dentro do rio? Você está brincando comigo, você não quer sair do rio, você está de brincadeira comigo. Não use de brincadeira com Deus quando se trata de misericórdia. Terceiro, qual é a oração que Jesus e Deus sempre respondem? Tem oração que não faz o menor sentido, mas tem orações que Deus responde. Eu quero ficar parecido com Jesus. Peça isso a Deus. Bata nessa porta. Busque isso. Eu gosto de correr, vocês sabem. Eu já falei aqui na Betesda que eu gosto de correr e gosto de correr na rua. E à medida que eu corro na rua, eu acho que tem, durante o período da minha corrida, 3 orações que eu repito sempre. 3 orações que eu faço. Faze de mim uma pessoa melhor. Segundo, faze de mim um discípulo de Jesus, digno de ser chamado pelo nome dele. Terceiro, faze de mim uma pessoa que dá testemunho da vida de Jesus no mundo. São as 3 orações que eu faço. Faze de mim uma pessoa melhor, porque eu não quero ser morno, eu não quero ser empecilho para ninguém, eu não quero prejudicar ninguém na vida, eu não quero guardar rancor de ninguém, eu não quero ter inveja de ninguém, eu não quero ser um homem cheio de orgulho e de soberba. Faz de mim uma pessoa melhor, meu Deus. Faze de mim alguém que honra o nome de Jesus. Faze de mim um homem
que não só prega no domingo na Bethesda, mas honra o nome de Jesus no trato pessoal, honra o nome de Jesus naquilo que eu me empenho, honra o nome de Jesus em cada relacionamento que eu tenho com a vida, seja de negócio, seja qualquer, eu quero honrar o nome de Jesus. Eu quero amor nos meus atos, eu quero paciência nas minhas atitudes, eu quero mansidão nas minhas reações, eu quero sabedoria nos meus raciocínios, eu quero integridade nos meus negócios, eu quero bondade nas minhas relações humanas, eu quero benignidade como legado que eu vou deixar para os meus filhos e netos, eu quero longanimidade todas as vezes que eu for agravado na minha alma, eu quero autocontrole nos meus instintos, eu quero coragem nas minhas batalhas, eu preciso de discernimento nas minhas decisões, eu preciso de persistência na minha esperança, e é por isso que eu estou te pedindo, faze de mim um homem parecido com Jesus. Deixa eu dizer para você, se a gente pedir a Deus o que é verdadeiro, a gente ganha de Deus muito mais além daquilo que a gente pensa ou imagina. Diga comigo assim: se eu pedir a Deus o que é verdadeiro, eu terei dele mais do que eu posso pensar ou imaginar. Salomão ia suceder Davi, que era seu pai. Ele era inexperiente. Salomão era o filho de Betseba. Vocês lembram? Betseba foi a mulher com quem Davi adulterou. Ele é o herdeiro do trono. Ele assume o trono. Eu fico imaginando todos os estigmas. O filho de Betseba vai herdar o trono de Davi. O filho da mulher que está com a honra e a reputação manchada. Era inexperiente. Os cofres do reino estavam lotados de dinheiro. A tesouraria do reino tinha muito dinheiro. Davi deixou muito dinheiro para ele tocar o reino. E nesse ambiente, Deus fala com Salomão e disse: pede o que você quiser, e eu vou te dar. Salomão disse: Senhor, eu não vou te pedir a morte dos meus inimigos, não. Eu não vou te pedir vida longa, não. E eu não vou te pedir nenhum bem material, não. Eu quero que o Senhor me dê sabedoria para entrar e sair no meio do teu povo, para julgar com justiça, para ser um homem íntegro. Deus chamou Salomão e disse: Salomão, porque você não me pediu a morte dos seus inimigos, porque você não pediu vida longa e você não pediu riqueza, nunca haverá na terra homem com mais sabedoria do que você. E você será coberto de toda a riqueza. Peça a Deus o que é verdadeiro. E você vai ver que sua vida vai ser diferente. Porque você está num outro patamar de existência. Você não vai estar no patamar baixo, medíocre, dos que vivem da mão para a boca, que não tem o ventre como Deus. Você está num outro patamar, dos extraordinários, não dos ordinários, dos extraordinários. Por isso é que em Efésios, capítulo de número 3, Paulo diz assim, a partir do versículo de número 14, há um motivo, um só, pelo qual eu me ajoelho diante do Pai.
Só tem uma razão pela qual eu me coloco de joelhos diante de Deus quando eu vou orar por vocês. Eu oro, olha qual é a oração de Paulo. Só tem uma razão pela qual, quando eu vou orar, eu oro por vocês. Eu acho que vocês deviam pedir isso a mim, como pastor, pedir aos pastores da Bethesda. Eu acho que esse devia ser o pedido de vocês, a mim e aos pastores da Bethesda. Pastor, quando você for orar por mim, quando for orar pela minha casa, quando for orar pelos meus filhos, eu quero que o senhor ore só por essa uma razão. Não precisa colocar outras coisas na oração, não. Só isso. Paulo diz: eu oro para que Deus fortaleça vocês no íntimo do ser com poder, por meio do Espírito Santo, para que vocês tenham raízes e sejam alicerçados no amor, e aí possam compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo entendimento. E se você entender isso, se você pedir isso a Deus, olha o que é que Paulo diz, Efésios capítulo 3, versículo de número 20. E Ele é capaz de fazer infinitamente mais, além de tudo o que pedimos, pensamos, imaginamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Aleluia, diga glória a Deus. No lugar de pedir dinheiro, peça para conhecer Deus. Porque uma coisa só buscarei e uma coisa pedirei: que eu possa estar na tua casa. Buscarás e me acharás quando tu me buscares de todo o coração. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus premia aquele que o busca. E eu vou encerrar dizendo assim: peça para conhecer o amor fiel de Deus. Pastor, eu quero poder dizer na minha vida que Deus é fiel. Quando tudo conspirar, eu quero guardar a memória de que mesmo que se minha mãe e meu pai me abandonarem, o Senhor me acolherá. A Bíblia procura nos mostrar que Deus está conosco, irmãos. E qual deveria ser o nosso pedido? Retira as escamas espirituais dos meus olhos. Retira essas cataratas espirituais que me impedem de ver o tanto que tu gostas, o tanto que tu amas, o tanto que tu tens prazer e deleite na minha vida. Senhor, tira dos meus olhos todo sentimento que estraga a minha percepção de que tu estás comigo desde as entranhas da minha vida, quando eu estava nas entranhas da minha mãe, pela minha vida adulta, e tu estarás comigo na minha velhice. Me mostra, Senhor, porque no Salmo 139, nas entranhas da minha mãe, lá estava meu Deus. Em Isaías 40, quando o jovem está cansado, lá está Deus para lhe dar ânimo. E no Salmo 103, é Ele quem coroa a tua velhice de bondade. É esse Deus que nós servimos, e essa deve ser a nossa busca maior. Dizer: Deus, eu sei que nos dizem que os meus passos largos se tornarem curtos, no dia em que a minha mão ficar trêmula para eu assinar o meu nome, no dia em que eu precisar de ajuda para me levantar e me deitar, tua boa mão estará comigo como sempre esteve. E é isso que eu quero celebrar, é isso que eu quero viver na minha vida. Eu quero, Senhor,
se eu estiver emocionalmente descompensado, eu poder dizer: apesar disso, tu estás comigo. Quando eu estiver fisicamente adoecido, eu possa dizer: apesar disso, eu sei que tu estás comigo. Quando eu estiver socialmente desconectado, eu possa dizer: apesar disso, eu sei que tu estás comigo. Quando eu estiver teologicamente confuso, eu possa dizer: eu sei, entretanto, que tu estás comigo. Se eu estiver psicologicamente deprimido, se eu estiver emocionalmente melancólico, eu possa dizer: apesar disso, eu sei que tu estás comigo. A mensagem de Deus não é você, eu vou te dar tudo. A mensagem de Deus é: não se preocupe, não fique inquieto, não se abata. Quando você quiser ultrapassar as expectativas dos seus pares que dizem que você não vai dar nada na vida, Deus é quem vai ajudar você a ultrapassar as expectativas. Quando você estiver abatido e você dizer: eu não vou poder sair desse buraco, Ele vai estender a mão até onde você estiver e vai levantar você e dizer: vamos em frente, meu filho. Quando você estiver totalmente desanimado da vida, o Senhor te acolherá como acolhe o amigo ou outro amigo. O Senhor estará contigo como está o pastor com a ovelha. O Senhor estará defendendo as tuas causas como está o advogado, não porque é cliente, mas porque é amigo. Qual é a mensagem da Bíblia? Qual é a mensagem da Bíblia? Bater, pedir, buscar, não é mendigar, não é buscar o absurdo, não é pedir o improvável. Bater, buscar, não é mendigar, não é rastejar, porque Deus está cuidando de ti. Deus está com cada um de nós. A Bíblia diz que Deus não é homem que minta. Deus não é um ídolo que pode ser carregado nos ombros. Os ídolos não oferecem nenhuma garantia do seu cuidado. Os ídolos precisam ser adulados. Os ídolos precisam ser conquistados para ver se eles, como uma grande loteria espiritual, abençoam um ou outro aqui e acolá. Mas aqui nós estamos para dizer a todos que se você chegou aqui pobre, o pobre pode dizer: eu sou rico, porque Deus está contigo. Se você chegou aqui morto, o morto pode dizer: eu vou ressuscitar, porque Ele é o Deus da ressurreição e não da morte. Se você chegou aqui sem esperança, Ele é o Deus que restaura a esperança no meio do caos. Se você chegou aqui escravizado dos seus vícios e escravizado de tudo aquilo que você mesmo gostaria de se ver livre e não consegue, Ele está aqui para dizer que a mão dEle quebra com todo o grilhão e com toda a algema. Ele é o Deus que acolhe o que ninguém quer. Ele é o Deus que faz o amado se sentir noivo do noivo celestial. A mensagem do Evangelho é: bata, peça, busque. E eu garanto a você que quem bate não será frustrado. A porta vai abrir. Quem busca não será frustrado, vai receber. Quem pede não será frustrado. Deus é galardoador. Deus é abençoador daquele que pedir.